Pessoal, Deus abençoe sua vida, seu coração, sua mente em Cristo Jesus. O tema de hoje é por que o povo judeu era um povo próspero, é um povo abençoado. Lá em Gênesis capítulo 12 nós podemos ver que Deus chama Abraão para poder ir para um local onde ele iria formar, existir, que é o povo hebreu, que é o futuro Israel, aonde nós podemos ver aí em Êxodo capítulo 1, quando eles já eram uma enorme multidão, estavam presos ali no Egito. Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito e levar ele para uma terra. Quando eles vão para essa terra, que é a terra a qual Deus prometeu para Abraão, que iria formar, é uma terra farta. Nós podemos ver quando eles estão quase chegando na terra prometida, depois de 40 anos andando no deserto, Moisés envia os espias e eles trazem cachos, 2 homens era necessário para carregar um cacho de uva, para você ter uma ideia da fartura que era. E aí Josué e Caleb chegam falando, olha, realmente a terra é farta, a terra é próspera, ou melhor, todos os 12 falaram isso, que a terra é próspera, a terra é farta. Só que Josué e Caleb apresentou a vitória, o êxito. Já os outros 10 espias apresentou os obstáculos, Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar porque o povo de Israel é um povo próspero. Existem algumas recomendações aqui na palavra de Deus. Eu quero começar em Provérbios capítulo 1. Por que Salomão foi o homem mais sábio que existiu na terra? Ele descreveu algo aqui interessante sobre Provérbios, e ele diz assim, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Estou lendo Provérbios 1, versículo 1. Versículo 2, para aprender a sabedoria. Olha para que serve o livro de Provérbios e também a palavra de Deus que Deus falou com Israel. É bom nós lembrarmos que o Velho Testamento é o relacionamento de Deus com Israel, a partir da formação do povo hebreu na pessoa de Abraão. Daí para frente, o relacionamento dele é com esse povo. A gente sabe que é por meio desse povo que viria o Messias, é por meio desse povo que a salvação viria, não somente para Israel, mas para toda a raça humana. E Provérbio fala assim, para que serve Provérbio? Por que o povo era um povo próspero? Diz aqui, para aprender a sabedoria, o ensino, entender as palavras de inteligência, obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquire habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas do sábio. O temor do Senhor é o início, o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então ele já vem aqui falando como termos uma prudência, ou como nós nos comportarmos para sermos um povo abençoado igual o povo de Israel. E ele diz aqui, em Isaías capítulo 1, versículo 16, 17, 18 e 19. Tá? Versículo 15, versículo 16, aliás, Isaías 1, 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Então Deus chama o povo e fala, olha, pare de praticar o mal, certo? Ele fala aí, olha, primeiro lava, purifica, certo? Tira a maldade. Eu tenho aprendido muito sobre benignidade e bondade. Benignidade é um ato interno, bondade é um ato externo. Benignidade é quem você é, bondade é o que você faz. Deus é benigno e Deus é bondoso. E ele diz aqui, aprendei, versículo 17, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. É isso que nos leva a sermos um povo que agrada a Deus, ou ser um povo próspero. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 26 e 27, Tiago fala, a religião pura e verdadeira sem mácula é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e não se contaminar com o mundo. Esse é o versículo 27. O versículo 26 fala, aquele que refreia a sua própria língua. Esse vai se tornar puro, e esse vai ser realmente a verdadeira religião. E o versículo 18 de Isaías diz assim, vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Arrazoar significa realmente se prostrar, se humilhar, rasgar o seu coração diante de Deus, depender de Deus, se humilhar na presença de Deus. E ele diz aí, vinde, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate,
eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Então ele está falando assim, olha, o seu pecado é grande, é grave, porque se você for ler Isaías 1 desde o início, Deus vai falar aí a situação do povo de Israel, desde a cabeça, né, desde a cabeça dos cabelos na sua cabeça até a planta dos pés, pecado, ou seja, todo Israel praticava o pecado. Deus não via nada puro, nada estava puro. E Deus fala em Isaías 1 aqui que o touro, a vaca, o animal, ele conhece o local onde ele come. E ele conhece o seu Criador. E Israel não conhece Deus, Israel não se relaciona com Deus. Toda criação, todo animal, ele se dá bem com o seu Criador. Todo animal é dependente do seu Criador. Todo animal, ele gosta de estar perto do seu Criador. Daquela pessoa que cria ele, que cuida dele. E nós que fomos criados por Deus, formados por Deus, amados por Deus e precisamos ter uma eternidade com Deus, não nos relacionamos com ele. E é isso que Deus está falando aqui para Israel. Lava, purifica, limpa, abre o seu coração, se prostra, se humilha. Pratique provérbios, leia provérbios, medite em provérbios. E aí ele vai finalizar, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Essa palavra é para Israel, é para o povo hebreu, porém, ela serve para mim e para você. Primeiro ele pergunta aqui, ó, você quer? Certo? Se quer, demonstre através da prática. Ou seja, se você quer, você vai praticar benignidade, bondade. Tudo aquilo que eu corro atrás, que eu procuro, é aquilo que eu vou esmerar-se naquilo, eu vou dedicar naquilo, eu vou estar sendo disciplinado naquilo, eu vou ser organizado naquilo. Ele fala, você quer? E eu pergunto para você que está me assistindo, você quer ser abençoado? Você quer ser uma pessoa próspera, não somente financeiramente falando, mas próspero emocionalmente, espiritualmente, conjugalmente? Você quer ser próspero fisicamente? Você quer ser abençoado? E ele diz aí, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Se eu e você praticarmos a palavra de Deus, nós vamos viver o melhor de Deus que Deus tem para nós. Jesus disse que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo, dá um like aqui, dá um joinha, se inscreva no nosso canal. E eu quero, dia 10, eu quero convidar vocês para dia 10 de junho agora. Eu vou estar gravando um vídeo aqui, uma live ao vivo pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Nós vamos estar gravando aqui, vou completar 25 anos de conversão. Hoje é dia 1º de junho e dia 10 de junho eu vou estar gravando agora um vídeo sobre a minha vida com Cristo. Amém? Deus abençoe. 25 anos aí de história com Jesus. Deus abençoe, fique com Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua vida. Feliz mês de junho, o mês que você estiver ouvindo, o ano que você estiver assistindo esse vídeo. Deus abençoe, fique com Deus. Tchau, tchau.